Olá, amigos, aqui Francisco Pontes, realizando a análise dos resultados apresentados nesse mês da Júlio Simões. Isso é um grupo de empresas, né, através das aquisições que foram feitas. Então, o resultado apresentado agora em 2026 relativo a 2025. E aí vamos comparar os números, o crescimento, o comprometimento, a análise de cada grupo de conta, conforme está no demonstrativo deles, no site deles, na planilha de fundamentos, e também fazer uma comparação com o momento hoje do mercado de transporte de carga e logística no Brasil. Então, vamos começar demonstrando aqui, compartilhando a tela, para que possamos analisar os números. Então, aí, eu me preocupei em colocar, desde quando começou, 2018, nós vamos estar vendo em 2018 o faturamento dela de 3.663. O ano seguinte, uma pequena queda, o 2020 também caiu um pouco, 8%, e 2021, a partir das aquisições, começou a crescer o grupo, cresceu 56%, 57%, 36%, 24%, 22, 20,10% em 2024 e 5% agora esse ano. Ou seja, apesar de todo o movimento das aquisições, do aquecimento do mercado, ela começou a deixar de crescer, ou seja, teve um movimento positivo na aquisição, mas o crescimento agora ficou em 5%. Né? Se é muito ou pouco, tem outras empresas do mercado que crescem um pouco mais. Mas, em sendo a Júlio Simões, a JSL, é a maior referência do mercado em termos de porte, de faturamento, né? E como movimento que está sendo feito no mercado. E aí a receita bruta cresceu esses 5,01%, conforme eu coloquei aqui, e a receita líquida, que é um número interessante, que em 2018 era 82%, chegou agora a 85%, ou seja, alguns cuidados com a parte de aproveitamento de crédito, né, de impostos, de outras deduções, também essas formações de ativo que eles fazem, vendem, compram, né, e aí ficou 85%. E aí é um número, que é um número de referência de mercado para mim, esses anos todos acompanhando o setor, que fica aí 15% em média no comportamento do mercado, no setor de transporte de carga, principalmente o fracionado, dos impostos a recolher, que aí vai de encontro ao modelo de imposto que está sendo começado a testar esse ano, o ano que vem começa a tirar direto da fonte da receita nos bancos, que é em torno de 15%. Então, qualquer número acima disso, o setor vai sofrer e os custos para o mercado, a inflação vai acontecer como reflexo disso. Então, a partir daqui, você tem um crescimento de 5,01 e a partir daqui nós vamos botar o crescimento relativo à receita líquida, que é quando se faz uma análise da RE. Então, a empresa cresceu, sobre o ano passado, e a receita líquida 6,45%, ou seja, 1,4% acima, ou seja, de acréscimo em relação ao crescimento da receita bruta. E aí tem os custos do serviço, aí nós temos aqui custo de serviço. Então, a receita cresceu 5,01%, como vocês estão vendo, e o custo do serviço 6,79%, ou seja, teve uma perda de rentabilidade aqui nos custos dos serviços prestados de 0,34% acima da receita líquida, que é como se faz essa análise. E onde é que pesou? Basicamente na área de pessoal, que aí é a grande situação, no caso da JSL, ou seja, não teve aqui nenhuma grande escala na operação, e existe um acréscimo de custo nesse ano de 11%, ou seja, os dissídios não foram assim, então o que se pressupõe é que você tem um crescimento real dos custos com o pessoal. Diminuiu agregado de terceiros, diminuiu combustível, bem administrado, ou flutuação de frota para terceiro, pneus de manutenção e peças, e a parte de depreciação, que é como a empresa é uma empresa que tem bastante ativo, aumentou em 42%. Outros custos, 3,16%. Mas eu vou apenas 0,34% da receita líquida da empresa. E aí nós vamos para o primeiro ponto de análise, né? Ou seja, o lucro bruto, a margem bruta da empresa, em 2018 era 12,5%. Cresceu para 13%, em 2020 caiu para 10%, cresceu para 15%, cresceu para
17,3 em 2022, 18 em 2023, 17 em 2024 e caiu para 15,8. Um número para isso aqui, como é um mix, tem operações dedicadas, que a margem é menor, a fracionada, a mais do fracionado que tem que ser acima de 20, 22 para cima, né? Como é uma média 15, mas há uma perda aqui de 2% do lucro bruto. Isso precisa chamar atenção, pode ser aumento de custo ou preços, a precificação que esteja com problema. Mas a notícia que a empresa andou revendo contratos. Então, há, de fato, uma perda de resultado aqui, que é uma coisa própria do setor, tem que ser muito cuidado conta a conta. E aí nós vamos começar a trabalhar aqui um outro ponto que diz respeito à despesa administrativa e comercial. E aí é o que me chama a atenção. Todas as vezes que você compra empresas, como são empresas que criam uma sinergia de operações, de modelo de negócio, é natural que você tenha ganho de escala. Então, em 2018, ela tinha 5,09 dessas despesas administrativas comerciais, e em vez de cair, ela foi aumentando e caiu um pouquinho aqui, 2024, 52, tem 5,25. O seu ganho de escala foi muito pouco. É um modelo, pelo que eu já ouvi nas apresentações, né, lá do Guilherme, e o antigo presidente, o Guilherme assumiu agora a presidência e está acumulando a parte de suporte aos investidores. Então, não teve, de fato, um ganho de escala, que é uma coisa natural de quem adquire empresas do mesmo segmento. Então, nós temos alguns exemplos no mercado que teve problema em função disso, no caso da BBM, no caso da Sequoia, que não conseguiram ter esses ganhos de escala. Como modelo, que eu já ouvi falar, a JSL costuma manter parte da gestão. Eu acho que em algum momento eles vão ter que tomar essa decisão, porque aí nas despesas cresceram 3,2, está abaixo lá do crescimento, do faturamento, ou seja, tá, de qualquer maneira está bom, né? Mas tem que se ressaltar que isso aqui era para ter um expressivo ganho de escala. Teve alguma coisa, mas precisa de mais. Outras despesas, outras receitas e despesas operacionais. Aqui são aquelas contas que algum dia eu chamei a atenção, vou marcar aqui, que diz respeito às reavaliações de ativos adquiridos, onde você bota como dinheiro, papel contábil, que vai para dentro, que é legal, mas que esse ano caiu agora 16%. A empresa adquiriu algumas empresas e deve desacelerar as aquisições. E aí nós vamos entrar aqui no grande sinão da JSL, que diz respeito ao custo financeiro das aquisições. Não é o custo do dinheiro, porque uma empresa de esporte consegue dinheiro relativamente bem negociado, é o custo de manter essas aquisições. Ela tinha um 4,3% de custo financeiro, foi subindo e depois deu uma quedinha aqui em 2021 e agora está no patamar de 11,9%, ou seja, praticamente 12% de toda a receita dessa empresa vai para banco ou para algum investidor que botou dinheiro dentro, então, ou seja, e aí teve um crescimento de 21,48% sobre o ano anterior, ou seja, a empresa cresceu, o faturamento bruto em 5% e o custo financeiro cresceu 4 vezes mais em relação aos 5%, cresceu 20%. Isso é preocupante, embora esteja bem administrado, mas é uma coisa que chama atenção. E aí o lucro líquido da companhia, né? Que lá em 2018, 2,1, depois a margem líquida aqui, ó, vou marcar aqui, tá de amarelo, para ficar mais fácil, e 2,1, 0,939, 2022, 3,2, 2024, 4,6, 2024, 2,3 e agora o lucro líquido 0,8. Isso chama bastante atenção, que isso é um setor que se espera, você tem outras empresas de mercado que é mais segmentada, mas a Tegman apresenta acima de 10, ou seja, e bem estável os números. Então, isso chama atenção, onde a JSL vai ter que tomar alguma ação para que esses números se revertam positivamente. O que mostra de imediato aqui, para quem conhece um pouco o setor, é que nesse mundo de aquisições e abertura de capital, nos últimos anos, nos últimos 6, 8 anos, a única que está se mantendo com resultado relativamente
que é a JSL. A BBM teve problemas e está em processo de recuperação e fez um bom trabalho no ano passado, esse ano deve melhorar. A Sequoia, que ainda fazendo o dever de casa, que está exigindo muito mais, né? Tem outras empresas que entraram também em recuperação. E um dado interessante no setor é que nós temos no Brasil 100 mil CNPJs de transportadora de carga, o KNAI, Transporte Rodoviário de Carga. E desses 100 mil, 50 mil CNPJs estão codidos na Receita Federal. Então, isso é um número preocupante e que chama a atenção que o setor deve cuidar em transformar exatamente o modelo de gestão. Alguns modelos de gestão, apesar de grandes empresas, tem que cuidar mais dos números. Agora, o Simões ser muito bem administrado, tem uma equipe muito boa, né? E aí esses números, o que me chama a atenção aqui, o outro dado, quando eu fui analisar mais no detalhe, é a empresa teve ganhos de receita, né? Você ganho de receita, ela faturou a receita líquida dela nos últimos 2019 até 2025, que são 7 anos, 45 bilhões, 657 milhões. E ela teve um receita, um lucro líquido de 1 bilhão 243 milhões de reais, ou seja, e o ano passado foi 0,8. Só que quando eu cuido e dou uma olhada nesse número, essas outras receitas aqui não operacionais, 937, e eu jogo isso aqui na matemática, o resultado da empresa cai para 0,67. Ou seja, o que mostra nesse setor? Vou parar de compartilhar aqui. Tá? O que mostra que adquirir empresa de transporte de carga e não ter o ganho de escala praticamente de imediato faz com que o negócio não se pague. O negócio de transporte de carga no Brasil não consegue rentabilizar para fazer aquisições sem ganho de escala. E isso preocupa o setor, que precisa mudar, fazer uma mudança estrutural na parte de custeio das operações e ter o cuidado de mitigar os números a cada passo da operação. Isso requer um método de trabalho, que é isso que a gente trabalha, é isso que a gente formula e fala bastante ao mercado. Então, há uma complexidade que encostou agora nas empresas e com essa mudança tributária que vem, onde a Receita vai tirar diretamente do banco, a partir do ano que vem, parte do seu faturamento, a partir das liquidações, vai já compensar tudo, vai fazer com que eu chamo assim, esse Banco Receita Federal vai parar, então não vai existir mais empresas a partir até 2030, vai começar a não ter mais empresa devendo na Receita Federal. Então, eu espero que tenha ajudado no raciocínio, ou seja, há um cuidado de dar um olhar diferenciado no mercado de transporte de carga e muito mais agora ainda com essa flutuação dos custos do combustível, que pesa muito no setor, e em função da guerra e isso, ninguém sabe exatamente quando vai parar, mas que esse patamar, apesar das empresas terem botado uma taxa emergencial, ele não volta ao normal, ele fica flutuando um pouco acima. Então, aí a minha análise sobre o setor, eu espero ter contribuído e parabéns à equipe da Júlio Simões, principalmente o Guilherme, que assumiu agora a presidência da empresa, tá? E espero que a equipe continue mantendo os controles bem ajustados. Obrigado.